Acho que minha tela. Bom, boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma emoção muito grande a gente se reunir aqui nesse domingo. Lembrando que no domingo é o dia do nosso encontro do Grupo Ame Sua Vida, no Jardim Aeroporto. Então, a gente primeiro agradece e dá boas-vindas, né, a todas as famílias que participam conosco desse grupo. A saudade é muito grande, mas a gente sabe que o momento pede o isolamento e em breve a gente estará juntos também pessoalmente. Já agradecendo aos que estão entrando aí, dando boa noite aqui. Então, eu queria muito que vocês lembrassem de colocar, né, além de Franca, de onde vocês estão, para a gente poder, no final, na despedida, abraçar todos. E a gente já tem, além de Franca, né, nossos queridos amigos de Sertãozinho, a Irene e sua família, que sempre nos acompanha lá de João Pessoa, a família da Sandra e o Carlos em Águas da Prata, e todos aqueles aí que forem entrando de fora de Franca, coloquem, né, a cidade de onde estão, tá certo? E aí nós vamos trazer a nossa querida Arlete, que estava com o contrato vencido, ficou algumas semanas aí, enquanto a gente não renovou o contrato aí, ela não podia estar participando, por direitos de gravadora, essas coisas. Exatamente. Então, a Arlete está de volta hoje, seja bem-vinda, Arlete. Obrigado, Jamil. Boa noite, Priscila, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, a nossa palestra, a nossa reunião do domingo, e com uma música que tem a ver com o tema, né? Nós vamos falar sobre vida. Então, a música se chama Te Desejo Vida. Te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom.
Muito obrigado, Arlete. Realmente a música tem muito a ver aí com a história inspiradora que a gente vai ouvir hoje, tá bom? Exatamente. Daqui a pouquinho nós estamos juntos aí. Tá ótimo. Bom, o pessoal está chegando aí. Depois aí que eu falei as cidades, Orlândia, Passos, Salvador. Parece que Salvador é a primeira vez, se não me engano, que entrou um irmão aqui, deixa eu lembrar o nome aqui, é o Leandro. Se foi a primeira vez, seja bem-vindo, viu, Leandro? É uma alegria a gente estar juntos aqui, tá bom? E agora eu trago aqui para a gente começar o bate-papo a nossa querida Priscila Barros. Como que está a Priscila? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da minha história e a gente fazer um bate-papo bem legal aí para o pessoal se inspirar na vida. Bom, conforme nós falamos lá, né, na divulgação, a Priscila escreveu esse livro aqui, P de Priscila. Depois aí, durante o bate-papo, né, vocês vão conhecer não só, né, o que está no livro aí, mas um pouquinho da história dela. E a gente se encontrou, primeiramente, né, Priscila, num bate-papo aí na área de projetos sociais. Isso. E no primeiro encontro, a Priscila já resumiu muito rapidamente a história dela, nos mandou o livro, eu li muito rapidamente, porque a gente vai, né, entrando na história, ainda mais que eu também sempre trabalhei com esporte, né, então a gente vivencia muito, né, não num grau tão complexo quanto o da Priscila, mas vez ou outra, né, ou com a gente, ou com um atleta nosso, a gente passa por situações assim. Então, eu queria que você falasse primeiro, antes de entrar no livro em si, Priscila, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica lá, mas você fica à vontade aí. Mas eu queria que você falasse primeiro a sua origem, né? Se vocês são da região aí mesmo, seus pais, avós, um pouquinho primeiro da sua história, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com o contexto. Com certeza. Bom, primeiro eu queria falar um oi para o Leandro, porque o Leandro, ele já me segue, a gente já conversa, ele sabe o que é ter artrose. Então, tá, eu convidei o pessoal que me segue, e ele é um dos que tem lutado contra a artrose, como eu, e por isso que ele é uma pessoa nova aqui para vocês. Tá ótimo, tá muito bem. Mas e aí, fala de você aí da história. Então, bom, meus pais, minha mãe é de Santa Catarina, meu pai de Barretos, eles se conheceram em Goiás, casaram em Curitiba, mas depois eles mudaram para São Paulo, que foi onde eu nasci. Eu sou terceira de 5 filhos, eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Mas depois que minha família veio para Piracicaba, foi aqui que a gente criou raiz, uma cidade muito boa para se viver. Então, foi aqui que a história do basquete começou na minha vida. Eu tenho, assim, muito boas lembranças, né, de alguns amigos de Piracicaba, mas eu te confesso que toda vez que eu ia para Piracicaba, era assim, dava dor de cabeça, porque, né, você participou aí, né, da história do basquete de Piracicaba, mas o masculino também tinha uma época que era um time muito guerreiro, eu sempre estava com categorias de base, né? Então, Piracicaba já foi referência tanto no masculino quanto no feminino, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, antes de entrar ainda no conteúdo do livro, mas com quantos anos você se apaixonou pelo basquete? Eu sei que o seu irmão jogou, né? Você acompanhava ele. Fala um pouco aí com que idade você começou.
Bom, a gente mora a 5 quadras do clube de campo aqui de Piracicaba, né? E meus pais, eles tinham uma regra aqui em casa, né? Todos os filhos tinham que escolher um esporte e um instrumento musical. Não importa se você ia seguir carreira ou não, mas você tinha que ter uma noção de música e tinha que estar praticando algum esporte, né? E na época, quando eu estava na 5ª série, a minha professora de educação física, ela não incentivava muito, assim, né? Ela dava uma bola de queimada lá para gente, ia atender um telefonema que terminava no fim da aula, e eu ficava frustrada, porque eu tinha, assim, uma vontade eu não sabia ainda o quê, mas eu tinha vontade de praticar esporte. E aí eu comecei a fazer aula de tênis no clube de campo, mas eu achava muito difícil acertar a bolinha, a distância da raquete, da bolinha. E eu lembro muito bem de um dia que eu fui ter aula e o meu professor falou, mas você não vai fazer aula hoje? E eu, tipo, vou, por que não? Ele falou, você tá de chinelo. Você adorava tênis. Eu tava super ligada, assim, que eu nem percebi que eu tinha ido para aula de chinelo. E eu vi que aquilo não era para mim. Eu falei, não é esse o meu esporte. E nessa época, meu irmão, o meu segundo irmão, ele era irritante, porque qualquer esporte que ele fazia, ele se dava bem, né? Então, ele ganhou medalha no tênis, daí ele resolveu fazer basquete e começou uma boa carreira no basquete, né? O time de base do clube de campo no basquete masculino era muito bom. E ele também teve a oportunidade, né, de assim, para ter vários títulos, né? E eu comecei a gostar de ver. E eu lembro que eu ia vê-lo jogar lá no ginásio, Vladimir Baskalska, e o pessoal no intervalo entrava para arremessar. E eu falava, não, eu só piso nessa quadra se for para jogar. Eu tinha aquilo dentro de mim. Falei, eu não vou só brincar de basquete. Sem saber jogar, nem sabia. Mas eu falava, não vou entrar aí só para... E para minha surpresa, quando começou a 6ª série no Melo Aires, aqui perto de casa, que é uma escola estadual, né? A Maria Helena Cardoso, que na época eu não conhecia, depois que eu fiquei sabendo que ela tinha sido jogadora de basquete da seleção brasileira, tudo, mas ela começou a ser a professora de educação física nossa ali, né? E eu não sabia que ela tinha uma estratégia de montar um time, e então eu participei do começo da história do basquete em Piracicaba. Bom, pessoal, aqui, né, não são todos aí que acompanharam basquete, mas às vezes a Priscila vai estar falando nomes aí, são nomes que marcaram história no basquete brasileiro, no basquete mundial. Ela conviveu com a geração de ouro, né? A Maria Helena, que ela está falando, é uma das treinadoras mais importantes, respeitadas, vencedoras. Ela vai dar alguns depoimentos durante aí de que ela não era só uma técnica, era uma educadora. Ela é da geração, né, da Paula, que também jogou em Piracicaba quase que toda a carreira, naqueles confrontos que quem é da geração nossa acompanhava, né, com Hortência do outro lado, e foi isso que fez o basquete crescer, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente vai ter que estar ressaltando e enaltecendo aí a história de vocês, porque além da história que eu te pedi para trazer pessoal, né, você está trazendo junto a história do basquete brasileiro feminino, que não é tão valorizado quanto deveria, principalmente nessa época, sem muitos apoios, né? Então, assim, para a gente é uma honra trazer a sua história pessoal e a sua história coletiva. Mas e aí, você começou então a treinar e muito jovem você começou a jogar com as meninas mais velhas, né? Sim. Aí eu nem sabia, né? Eu era adolescente, sei lá,
eu não sabia em tudo que envolvia, mas a Maria Helena conseguiu o ginásio da Exalc para a gente treinar, aí ela foi selecionando as melhores meninas de cada escola de onde ela dava aula, e a Heleninha também, para formar um time ali, e eu fui sendo escolhida para estar ali, eu estava feliz, porque finalmente tinha, realmente entendia que eu estava no lugar certo, fazendo uma coisa que eu já vi que era apaixonante. E daí ela falava, olha, eu vou arranjar um patrocinador, eu vou arranjar alguém para patrocinar o nosso time. Então, essa visão do dia que ela chegou, pôs a gente numa roda e falou, achei, a Unimap vai patrocinar. Eu não sabia que estava sendo um momento histórico, né? No basquete brasileiro, no basquete de Piracicaba. Então, a Unimap começou a patrocinar a gente como mini, infantil, juvenil. Daí, quando a gente começou a chegar na idade do juvenil, foi que a Maria Helena trouxe a Paula, a Vânia Teixeira, a Branca, né? A Dudé, as irmãs da Paula também vieram, obviamente, né? Então, eu, a Nádia e a Betinha, a gente era infantil, e aí a Maria Helena convidou a gente para treinar com o time adulto, né? E o primeiro treino com a Paula, nossa, a gente estava super nervosa, e ela já era... Sabia se treinava ou pedir autógrafo. Nossa, o que eu faço agora, né? Eu falei, nossa, vamos fazer um grupo de 3 aqui, fica só nós, como que esse basquete desce para evitar... mas daí a gente vê aqui, né? É tudo ser humano, mas é lógico que não era fácil treinar com esse povo, não, porque é um nível muito alto, né? Uma exigência absurda. Você falou da Heleninha, ela é de Piracicaba também, Priscila? Então, eu sei que a Maria Helena é de Descalvado, né? Mas assim, elas começaram a carreira como treinadoras aqui em Piracicaba, né? Então, assim, eu não sei exatamente onde que a Heleninha nasceu, onde que elas moraram antes daqui, mas a carreira como técnicas foi aqui em Piracicaba que elas começaram, e elas começaram assim, com garra, para depois arranjar patrocinador, e elas foram conquistando, e conforme a gente foi ganhando o título, e daí a Unimap foi a primeira a patrocinar, e daí, né, ela teve uma estratégia, Maria Helena, ela é visionária, né? Porque na época a gente era criança, a gente não sabia do que a gente estava participando ali. Mas ela traçou uns objetivos e foi conquistando e foi ganhando respeito, né? Como técnica, porque ela era conhecida como jogadora de basquete, mas ser técnico é outra coisa, né? E eu acredito que tem que sempre estar exaltando as duas e todas as pessoas, porque a gente sabe que tem profissionais que não aparecem também, né? Além das jogadoras e técnicas, porque foi uma pena as duas não estarem naquela conquista brasileira, porque foi uma geração que foram elas que construíram desde a base, não tirando o mérito de quem ganhou o campeonato, né? Mas as duas ali têm 80 ou mais por cento ali daquela construção ali, que foi quando a Janete entrou e deu um gás maior com a experiência das outras ali, foi fantástico, né? E o Antônio César é o quê? É o irmão seu? É meu irmão. É o que você citou ou é o outro? Não, o Antônio César é o mais velho. O que jogava basquete é o Marcos. Seja bem-vindo também, viu, Antônio? E o pessoal está fazendo vários comentários, né? A Mariângela falou, educação integral, instrumento musical e esporte. A Sandra falou assim que você tem um sorriso contagiante. E a Sandra, que falou isso, também tem um sorriso contagiante. Ela e o Carlos, o esposo dela. E o André está falando aqui, o pai dele também, o Hamilton Cruanes, fez um trabalho, não só como atleta, jogador aqui em Franca, na época de ouro aqui de Franca, mas foi técnico do basquete feminino também, conheceu muito bem a sua geração aí também. O seu Hamilton era o capitão gancho do basquete.
Que Tá aqui, legal. os filhos Muito dele bom. estão aqui na live com a gente. E o pessoal que está participando aí, fiquem à vontade com comentários, com perguntas para a Priscila. A live aqui é bem espontânea. Priscila, às vezes a gente vai lá na frente e volta, então eu vou pegar alguns tópicos aqui do livro, ou algumas frases, e a primeira que eu quero colocar aqui já é uma bomba para você aí. Pode mandar. Eu li lá no seu livro. Num determinado momento, alguém falou assim para você: você nunca mais vai jogar basquete, nem caminhar, nem poder correr. Sim. E isso tem muito a ver com o título do livro, com o conteúdo. Fala um pouquinho do impacto dessa frase para você, que muitas pessoas ouvem e às vezes tomam como verdade. Quando você ama esporte e joga basquete por 30 anos e alguém chega para você, senta e faz tricô, tipo, é difícil explicar o que é. É um tiro no coração, entendeu? Porque você fala, eu não sei viver sem me mexer. Como assim? Não posso, mas né? Não falou, não pode jogar basquete, já acabou. Aí não pode correr, não pode fazer caminhada. Ah, não, peraí. Aí realmente eu não consigo viver. Para mim, movimento e respirar é a mesma coisa. Assim. Eu não consigo viver sem movimento, não consigo. Eu não sei o que é viver sem movimento. Então, me tirou o chão e eu não sabia o que quando esse médico que falou isso, né? Ele falou que eu estava com artrose e eu tive que procurar no Google o que era artrose, porque eu nunca tinha ouvido falar. A gente já liga que é alguma coisa com articulação, mas eu não sabia o que estava para vir. Pessoal, ó, eu quero só dizer que eu acredito que a maior parte dos lugares aí está com chuva. Então, se por acaso a gente tiver algum problema de sinal, vocês podem ficar tranquilo que daqui a pouco volta, a gente retoma. Ô, Priscila, mas e aí, na sequência, você coloca uma outra frase assim: aí vem a vida e te vira do avesso, só para te provar que a felicidade vem de dentro. O que tem a ver esse contexto aí? Alguma coisa que literalmente te tirou o chão, né? Porque Sim. você estava com dificuldade até para andar, não é só no sentido figurado, não, né? Eu Como tinha que dor você 24 horas por dia. E como que você começou a sentir esse processo aí de felicidade, de diferente, aonde buscar? Olha, eu acredito assim, né? Quando você tem uma vida cor-de-rosa, que tá tudo bonito, é fácil, né? Você só caminha e vai e faz o que você gosta, porque para mim, eu hoje sou professora de inglês, né? E eu até parei de jogar profissionalmente basquete bem nova, só que eu jogava como lazer, mas o César, meu irmão, tá aí para dizer que era assim, não marque outra coisa na hora que tem o basquete, porque eu não vou, entendeu? Então, assim, era um lazer meio. Eu jogava sexta-noite, sábado à tarde, domingo de manhã, quando eu estava trabalhando em São Paulo, mas quando eu estava de férias, eu jogava 8 vezes por semana. 8 vezes. Porque no domingo eu jogava 2. Então, era um lazer, assim, muito forte. Então, assim, eu era a basqueteira que dava aula de inglês, não a professora de inglês que jogava basquete, entendeu? A minha identidade estava ligada ao basquete, muito mais do que a aula. Apesar de eu amar o que eu faço, a minha identidade era basqueteira, entendeu? Então, perder o basquete é perder a sociabilização, perder o local onde eu me sentia plena, né? O lugar onde eu ia que eu me sentia plena e sei lá, você pode tocar um instrumento, sei lá, pintar, cada um se sente pleno fazendo alguma coisa, entendeu? Uhum. E quando você tem uma perda ligada àquilo que é o centro, o âmago da sua vida, é realmente muito complicado, entendeu?
E você me perguntou o que eu fiz, né? Graças a Deus, os meus pais sempre me ensinaram sobre um Deus de amor, né? E Deus de amor e de poder. Então, assim, e eu falo isso no livro, né? Que se você acredita num Deus que é poderoso, mas não te ama, ele tem poder, mas não vai te ajudar. Se você acredita num Deus que é amor, mas não tem poder, ele te ama, mas ele não tem condição de te ajudar. Mas se você acredita que Deus é amor e tem poder, eu falei, ele tem um plano para isso aqui, entendeu? Então eu vou ter que achar um caminho, porque ele não vai deixar eu passar por um sofrimento se não tiver um objetivo com isso, né? E na época eu ligava, né, a alegria de viver ao basquete. Mas com a experiência que eu passei quando o basquete foi tirado de mim, porque hoje eu não consigo correr, você descobre que o amor pela vida é maior do que alguma coisa que você possa fazer, alguma atividade que você possa ter. Então, me virou do avesso no sentido de eu descobrir essa força dentro de mim que é você amar viver, independente das circunstâncias, e que você acha outras belezas na vida, entendeu? Então, eu achei belezas em pessoas que me estenderam a mão, em pessoas que acreditaram quando eu não acreditava. Quando eu tinha dor 24 horas por dia, e que você fala, o que eu vou fazer? O médico fala que não tem o que fazer. E aí chega alguém e fala, não, Priscila, não desiste, vamos lá, eu te ajudo, sabe? Então, assim, eu não sei que história triste você está passando, eu sei que todo mundo passa por uma história triste. Todo mundo na vida passa por uma história triste. Todo mundo tem uma história triste para contar. Só que quem tem história para contar é quem não deixa a história triste engolir você. Entendeu? Porque história triste todo mundo tem, mas história para contar tem quem resolve fazer algo. E uma das coisas que o basquete me ensinou foi que no basquete, você pega a bola, você tem 3 opções: passar, bater a bola ou arremessar. Então, a vida não pode me dar uma opção só. Você sempre tem escolha na vida. Você pode se fazer vítima ou você pode falar, não, eu vou achar. E Deus vai me guiar. E eu vou achar um caminho. E é impressionante que quando você toma essa decisão, as pessoas aparecem para te ajudar. E eu já vou falando, você não vai conseguir sozinho, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, não tenho vergonha nenhuma. Porque eu acho que tem situações na vida que você não vai conseguir vencer sozinho, não vai. Todo mundo precisa de ajuda e não tem problema nenhum precisar de ajuda, entendeu? Então, você tem que se cercar de pessoas que vão... Vai aparecer pessoas para te ajudar. E se não aparecer, liga para mim. Deixa eu... Liga para mim. Deixa eu contextualizar aqui, A Tânia Godoy está falando, conheço a Priscila desde quando era criança. Admiro muito. Minha amiga de conversas e um cafezinho. Depois a Sônia falou história inspiradora. A Maria Lúcia, que mulher de força e fé. A Renata Moreira falou assim, Priscila, amiga guerreira. E tem alguém que chegou aqui, deixa eu ver se você conhece aqui, Essa aí é guerreira de quadra. Seja bem-vinda, Regiane. Que surpresa! Outra referência do basquete feminino. E eu pedi para fazer uma surpresa, a Priscila não estava sabendo, conversei com a sua irmã hoje. Eu falei assim, por favor, liga para alguma amiga dela, e eu queria que a Regiane falasse um pouquinho, né, do que o basquete representou para você e a Priscila nessa história toda. Agora veio um flashback, né?
Então, nós Um conhecemos flashback de Kombi. em 1980, né? Então tem muita história para jogar, para contar. E aí, Regiane, como é que é? Fala um pouquinho aí desse momento que você viveu no auge do basquete, da história do Brasil, e depois você fala alguma coisa aí da história da Priscila para nós, por favor. Então, aqui em Piracicaba, cheguei aqui em 1980 e foi montado um time muito bom, mas a gente jogava mirim, infantil, juvenil e até o adulto. A gente sempre jogava todas as categorias, né? E a gente fazia parte de todas. E foi uma época muito boa. Foi muita história. Muito. E você acompanhou também um pouco aí da história ao vivo da Priscila? Como é que foi naquela época? Sim, a gente jogava junto, né? Então a gente estava, e era a mesma posição, a gente jogava de pivô, nós Sim. duas, era da equipe, as duas pivôs da equipe. Muita cotovelada. E a Rê foi também no lançamento do meu livro, ela estava lá no dia do lançamento do livro, foi lá prestigiar. Sim. Hoje você trabalha com o quê, Regiane? Hoje eu trabalho com confecção de biquíni, moda praia. Ah, tá, fora do esporte. Sim, fora do esporte. E vocês têm vínculo ainda, Regiane, daquelas gerações lá? Você ainda encontra as atletas? Como que é? Sim, de vez em quando a gente se encontra, fazemos alguns encontros para reunir as meninas todas, fizemos... Tem um grupo no WhatsApp, né? Para a gente poder matar um pouco a saudade. Essa época está mais difícil, mas tem um grupo no WhatsApp, a gente fica sabendo o que está acontecendo, que põe mensagens, né? Sim, também. Regiane, você passou por algum momento de lesões que te afastou, que não tão grave quanto o da Priscila, que foi encerrar mesmo, né, a trajetória. Mas teve momentos difíceis também, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades do atleta profissional é isso, né? Você teve momentos difíceis? Sim, tive bastante lesões, joelho, tornozelo, tudo, tivemos bastante lesões, sim. Mas todas foram recuperadas, né? Uhum. E da história da Priscila, tem algum ponto mais marcante que você acha que é o mais forte? O que te gravou mais da história dela? A Pri é uma vencedora, né? Com toda a força dessa luta dela, que acabou vencendo todos esses problemas, né? Então, bora lá jogar, né, Pri? Oi? Tá pronta para jogar de novo. Você tem filhos atletas, Regiane? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. O menino até que começou para o handball, mas não seguiu carreira, parou. Regiane, obrigado pela sua participação. Obrigada, Rê. Beijo. Algo mais que você quer deixar de mensagem? Não, só bastante força e sucesso para a Priscila. Tá joia. Tá bom, beijo. Regiane, muito obrigado. Obrigada. Fica com Deus, um abraço. Outro, tchau. 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 Essa eu não esperava. É igual aquele quadro de televisão de surpresa. Ô, Priscila, eu estava falando aqui, ó, da Renata Moreira, né, que falou que você é uma guerreira. O sorriso seu lembra muito o sorriso da Renata. A Renata já fez uma live com a gente também. Depois eu vou até passar o seu contato para ela. Vale a pena vocês se conhecerem. A Renata,
A Renata está acamada há mais de 10 anos, ela tem um sorriso permanente como o seu, ela também tem uma história, tem hora que você está falando aí, é como se a Renata estivesse falando, sabe? De escolhas, de não desistir, de aprendizagem, de lições. Então, eu tenho certeza que vocês têm muito a ver aí, vão se dar bem. E aí, Priscila, você coloca uma situação muito interessante que eu gostei muito, que você, quando se deparou com a artrose, você colocou a seguinte referência: quando a criança começa a andar, ela se apoia nos móveis até ter confiança para soltar. E você, de repente, se viu numa situação em que era o oposto, você estava precisando do apoio do móvel para não cair, né? E aí foi quando você tem força e fala assim, bom, já que agora eu não posso correr e até para andar eu estou tendo dificuldades, eu vou ter que aprender a voar. E aí, como é que você está nesse voo aí? Eu estou muito bem, estou muito feliz, porque, na verdade, eu comecei a lutar com artrose quando eu tinha 44 anos. Hoje eu estou com 55, então fazem 11 anos, né? E quando eu comecei a lutar, e que eu falei, né, que eu lembro muito algumas pessoas que me ajudaram, como o André Franco, que ele falava, não, você vai conseguir, você vai melhorar. Eu tinha dor 24 horas por dia. O médico falava que não tinha como me ajudar, eu olhava para frente, eu não sabia como, e eu não sabia se aquilo que a gente estava fazendo ia dar algum resultado, porque eu não tinha nenhuma referência de alguém que tinha feito. Então, quando você está nessa situação, mas conforme o tempo foi passando e eu fui melhorando, eu falei, gente, dá para melhorar com exercício, com osteopatia. E aí aquilo foi. Quando você começa a ver resultado, aí aquilo vai te empolgando, né? E daí eu fiquei com vontade de contar para outras pessoas. E foi aí que eu pus 2 vídeos, né, no YouTube, né? Para contar a minha história, e eu nem imaginava que ia ter a repercussão que teve, que de repente o pessoal do Brasil inteiro começou a me escrever, e pessoas com artrose em outras articulações, no acetábulo, no calcânio, e eu falando, acho que eu não tenho essa parte do corpo aí. Então, eu não esperava ter essa repercussão, assim, né, que fosse ter essa repercussão, porque realmente, se você entra no YouTube, coisa assim, tem pouca informação sobre artrose, e geralmente quem dá informação são profissionais, não alguém que tem, né? Então, quando as pessoas veem alguém que tem, né, fazendo aula de spinning, ele fala, peraí, o que está acontecendo? Me conta aí o que você fez, né? Então, hoje tem pessoas que me escrevem do Brasil inteiro, né? Como Leandro de Salvador, existem pessoas do Amazonas, Rio Grande do Sul, Curitiba. Hoje eu já tive gente me escrevendo, brasileiros, mas que estão em Israel, Japão. As pessoas acham no YouTube ou no Instagram, hoje que está em alta, né? Então, assim, eu não esperava melhorar, muito menos não ter dor 24 horas por dia. E o ano passado eu tive o privilégio que eu não imaginei nunca na minha vida, que eu ia chegar num ponto que o meu personal falou, você não precisa mais guerrear contra a artrose. Agora só faz exercício como um ser humano comum, já tá bom. Então, hoje eu tô voando. Na época que começou, não estava voando, não. Estava bem difícil apoiar nas coisas. Mas hoje eu posso dizer que eu estou voando porque morro de vontade de correr, não consigo correr, né? Então não consigo jogar basquete, mas foi essa questão que eu estava falando, né? Que você acha beleza na amizade das pessoas, no apoio que você recebe, e também de você ver que nesse trocar de experiências
né? Eu aprendo muito com as pessoas que escrevem para mim também, não sou só eu que estou explicando, elas também falam, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, para mim isso funciona. Aí eu começo a passar a informação de um para o outro das coisas que as pessoas fazem para melhorar também, né? Olha, a Priscila já se colocou à disposição, né, de troca de experiências, mas acima disso, Priscila, o propósito, né, do nosso bate-papo é que a mensagem que você traz através, né, da sua história com a artrose, ela é referência para qualquer problema que a gente está vivendo, né? Quantas situações a gente passa, né? Eu e minha esposa, a gente viveu uma situação que não tinha nada a ver com uma doença, mas tem a ver com o teor do seu livro, porque ela ouviu de um médico, você nunca vai poder ter filhos. Uhum. E nós temos 2 filhos. Então, você falou no começo da sua fala, né, da confiança em Deus, mas Deus também não fez simplesmente um milagre de tirar a artrose de você. Não. Ele colocou no seu caminho a partir do momento que você deu os primeiros passos, né? E a Odete está falando aqui que tem artrose no quadril, agora no joelho, e você já deu muita força para ela. A Odete está falando de onde? Odete Fátima da Silva, você sabe? Eu não. Tem muita gente que fala comigo, eu não lembro assim a localização de cada pessoa. Bom, depois a gente pede para ela colocar aí. E nesse contexto aí, Priscila, você faz referência a muitas pessoas. Daqui a pouquinho eu vou pedindo para você relembrar rapidamente alguns aí. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da Maria Helena, porque ela entrou na sua história antes da artrose, mas lá na frente, algumas das passagens com ela foram muito marcantes com você, né? Por exemplo, a questão da Kombi com o Opala, a gente vivia isso aqui muito também. Eu viajava no motor da Kombi, colocava as bolsas, mal sabia que uma faísca ali ia pôr fogo naquele motor ali, achava que era tipo de um leito de ônibus. Mas você fala algumas situações muito interessantes dela, né? Eu queria que você relatasse uma que para mim foi a mais marcante, mas se você quiser falar outras com ela aí também, mas a história do copo d'água. Ah, porque a Maria Helena, ela realmente era fora da curva, né? Então, assim, ela estava ali no Melo Aires, né, como professora numa escola estadual, mas ela fazia a gente fazer desfile para um campeonato, entrando com uniforme e tocando hino nacional, entendeu? Então, assim, ela trazia as Olimpíadas para dentro da escola, ela organizava tudo, entendeu? Então a gente tinha times com nomes e daí eu lembro que uma vez a gente estava nesse campeonato acirrado e uma menina, agora eu não lembro se a menina do meu time, que a gente tinha água, porque o meu time era bem organizadinho, né? E uma menina de outro time pediu água e uma colega minha do time não queria dar água. E ela falou: você nunca nega água por um ser humano. Nunca negue água para um ser humano. Então, a Maria Helena, ela ensinou basquete, mas basquete, vamos dizer, era a cereja do bolo, entendeu? Porque ela falava muito sobre o respeito com o diferente, né? Porque num time você tem tudo quanto é tipo de personalidade, né? Eu era mais tímida, então ela já falava para mim, ó, nós temos um acordo, ou você vai na Kombi e volta no Opala, porque eu queria ficar no Opala direto. Ela falava, não, você precisa se sociabilizar, você precisa estar com as outras meninas do time, e eu não gostava da Kombi, que era muvuca, eu não gosto de muvuca. Mas ela tinha essa sensibilidade de trabalhar na gente, não só o basquete, mas o caráter, o respeito.
pelo ser humano e desenvolver na gente aquilo que ela achava que a gente precisava, que cada uma tem uma personalidade. Então, ela acrescentou muito na minha vida em questão de disciplina. Se for para fazer direito, não adianta fazer 100 arremessos, tem que ser 100 arremessos, como se fosse o primeiro. E certamente, né, essa frase que ela disse aí, como muitas outras, para quem ouviu também naquele momento ali, até hoje virou uma referência, né? Porque, né, no meio de um jogo disputado, que o foco para a maioria era vencer a qualquer custo, Sim. Né? Se ela fosse ter esse pensamento de vencer a qualquer custo, ela deixaria o outro time sem água. Né? Então, Sim. assim, isso aí é de uma nobreza, né, muito grande, né? Então, eu te pedi aí porque a maioria das pessoas que conhecem a Maria Helena conhecem ou a jogadora ou a treinadora, né? Sim. E ela é de uma humanidade incrível. Bom, num determinado momento, Priscila, você fala assim, ó, que a vida tem muitas estações. Sim. Quando você disse isso no livro, você fala assim que na parte da saúde você estava vivenciando a estação do inverno. Explica aí, eu entendi muito bem, mas eu queria que você explicasse aí para o pessoal isso aí que eu achei maravilhoso. É porque, assim, né? A gente sempre tem algum problema na vida. A vida, você nunca pode falar, hoje eu não tenho nenhum problema. Só que algumas pessoas têm a tendência de focar só no problema, né? Então, assim, até eu lembro de uma pessoa que me escreveu e falou: eu estou aqui pensando tanto na minha dor e minha netinha está crescendo e eu não consigo nem curtir, né? Então, assim, geralmente, tem hora que está tudo ruim, mas geralmente não. Geralmente você tem um problema numa área, mas você tem as outras áreas que estão florescendo, entendeu? Então, nessa área que eu estava sofrendo muito com artrose, eu tinha eu não tenho filho, mas eu tenho 5 sobrinhos e os meus sobrinhos estavam muito perto. Então, assim, eu curtia eles, entendeu? Mesmo com dor, mas assim, vamos pro parquinho, vamos passear, vamos pendurar no cipó na beira do rio, entendeu? Então, assim, quando você tem um problema, você não pode fazer o problema foco da sua vida, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio, porque você não pode ignorar, porque tem gente que também, né, tá com problema e tipo, deixa na prateleira lá, você não pode ignorar, mas também não pode supervalorizar, né? Porque tem outras áreas da sua vida. Então, eu acredito que, às vezes, você está no inverno na parte financeira, mas no amor você está florescendo. Então, assim, esse equilíbrio faz bem e a gente tem que buscar olhar para todas as estações que acontecem ao mesmo tempo, na minha opinião. Não, eu achei maravilhoso isso. Ó, a Mariângela está perguntando o seguinte: no emocional e espiritual, a artrose te fez algum chamado, algum alerta? Então, né, como eu desde criança eu fui criada dentro da igreja, né, e eu sempre cultivo um relacionamento assim com Deus. Na verdade, eu não precisava de um chamado assim no sentido de me voltar para a espiritualidade ou para Deus, porque eu já fazia isso, né? Mas eu senti um chamado de Deus para minha vida. É hora de você se dar pelas outras pessoas, entendeu? E aquilo que você experimentou pode ser bom para outros. E como você está falando, né? Eu, na minha assim, ignorância, eu achei que só ia ler meu livro quem tinha artrose, entendeu? E tanta gente que não tem artrose fala, você não tem ideia de como sua história de superação, né? E pessoas que conversam comigo falam, o seu livro é bom,
para qualquer um, porque é muito mais a respeito de superar desafios, né? Do que sobre artrose em si mesma. É lógico que eu posso falar mais sobre artrose tecnicamente falando, da dica, do que para um casal que não pode ter filho, mas realmente eu acredito essa frase, que é o título do nosso bate-papo aqui hoje, não é minha, mas não é minha porque eu não inventei, mas é minha porque eu agarrei ela para mim. Diagnóstico não é destino. Então, se o médico falou, vocês não podem ter filho, se o médico falou, você não pode mais correr, ou se não foi o médico, um pai fala para um filho, você não serve para nada, sei lá que diagnóstico que as pessoas estão te dando por aí, entendeu? E não precisa nem ser médico. São palavras de professores que às vezes são muito fortes e falam, você não vai conseguir aprender matemática, ou qualquer coisa assim. Diagnóstico não é destino. As coisas são impossíveis até alguém falar e conseguir fazer. Mesmo com artrose, eu cheguei a correr 10 quilômetros no transporte na academia. O transporte é aquele que você empurra assim, né? Que tem gente que chama de... tem um outro nome lá que eu não lembro. Então, assim, hoje eu não tenho dor, entendeu? Então, assim, eu subo no buzu, bato bola com o buzu de ponta cabeça, fazendo agachamento, e o médico falou que eu não ia conseguir fazer, mas ele não falou que eu ia conseguir. Então, eu tenho que focar no que eu estou conseguindo. E outra coisa que eu acho importante as pessoas entenderem é que você pode ter progressão de passos pequenos, entendeu? As pessoas querem solução para qualquer área da vida, assim, um remédio, toma, passou, uma cirurgia, puf, foi embora, como uma varinha de condão. A maioria das coisas na vida, você vence, eu chamo de trabalho de formiguinha, né? Você tem que acreditar que você fazendo um pouquinho por dia, um dia você vai chegar e você vai vencer. Maravilha. Bom, Priscila, até agora você está falando aí, está parecendo que o caminho foi muito fácil, porque eu queria que você falasse um pouquinho. É lógico que não vai dar tempo e mereceria falar de todos, né? Mas pelo menos, né, o que você fez ali no livro, você desse uma resumida, né, que você ali coloca com muita gratidão a todos os profissionais que contribuíram, né, que teve professores de academia, osteopata, nutricionista, que mais que teve aí de pessoa? Fisioterapeuta. Sim. Foram vários profissionais aí que foram muito além do dever, né, Priscila? Sim, todos os profissionais, eu também acredito que quando você tem uma atitude positiva, você atrai pessoas que tenham o mesmo jeito de encarar a vida, né? Mas, assim, eu agradeço todos os profissionais, a competência de todos. Agora, os treinadores físicos, para mim, são o que eu chamo de anjo no meu livro, né? Eles são os meus anjos, porque são aqueles que estão aí no momento da guerra, entendeu? Porque agora é fácil eu falar porque eu estou bem, né? Então, eu estou leve aqui para falar. Mas na hora que eu estava ali treinando no meu limite e que eu não conseguia fazer, e que eles falavam, não, vai mais um pouco, você consegue, faz mais um. E o meu treino, eu falo, né, que hoje eu subi em cima do buzu 10 quilômetros no transporte, mas eu comecei subindo um degrau. Tudo que eu conseguia fazer era subir um degrau com muita dificuldade. E uma das coisas mais difíceis quando você perde a mobilidade é que você tem medo. Você tem um pavor de fazer um movimento que você não fazia há 4 anos, que eu fiquei 4 anos sedentária. Para sentar na cadeira, eu morria de medo. E o André Franco falava, não, você vai conseguir. Então, eles fazem tudo com progressão, né? Então, eu apoiava com as 2 mãos primeiro. Aí apoia com uma mão só, agora sem mão. Só que isso leva
meses para você conseguir fazer, né? Então, assim, o André Franco foi aquele que ele acreditou quando eu não enxergava, né? Ele, pelos estudos que ele fez fisiologicamente, ele sabia que era possível, só que eu tinha muita dor. O Mauro Santana, ele sempre falava para mim que o céu é o limite e que ele tinha certeza que eu ia muito mais longe do que eu esperava, e ele trabalhou muito essa questão da propriocepção, do equilíbrio comigo, e da amplitude de movimentos também. O Christian também continuou o trabalho de Christian Chiaranda, ele me ensinou a chutar, o meu alongamento dinâmico com o pé para cima, o Scorpion Kick, assim, uns movimentos de judô que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. E o Leandro Dorta, que eu lembro que uma vez o Leandro Dorta foi o último personal meu nessa rodada aí. E eu lembro que antes de ele ser meu personal, a gente ia gravar um vídeo junto falando 12 dicas para quem tem artrose no joelho. E eu cheguei na academia, e lá é grande, né? E eu falei para a recepcionista, fala para o Leandro Dorta que é a Priscila da artrose. Aí ele veio e ele falou para mim, eu sei que você é a Priscila Barros. Então ele falou assim, não coloca artrose como seu sobrenome, entendeu? Então, não coloca a sua doença como a referência de quem você é. E isso é uma dica para você que está me assistindo aí, né? Mas me chamou muita atenção quando ele falou isso. Ô Priscila, e no processo todo, quando você resolveu mesmo, né, vencer, até chegar o momento de não ter dor, enquanto você fazia o treinamento, as dores eram maiores do que da própria artrose? Olha, é assim, você vai de um estado que começou a doer quando eu fazia, mas eu já estava com dor antes, né? Então, continuava doendo quando eu estava fazendo exercício, mas chegou num momento que inverteu. Quanto mais exercício eu fazia, menos eu sentia dor. E também eu tenho um vídeo no canal do YouTube que se chama 5 tipos de dor. Porque uma das coisas também que eu não sabia é que existe mais de um tipo de dor. Então, quando você tem dor e não sabe identificar qual é, aquilo já te desanima que você fala, tô com dor de novo. Mas quando você identifica que existem tipos diferentes de dor, você fala, peraí, essa aqui eu sei lidar. Porque essa é a dor da falta de movimento. Eu fiquei sentada dando aula o dia inteiro, agora eu vou me mexer, dói. Então, essa dor não me assusta mais. Ela incomoda, mas não assusta, porque eu sei o que fazer. Se eu me movimentar, ela vai parar. Tem a dor da fadiga, que é a dor quando você está chegando no fim das repetições, que começa a doer. Essa dor, quando eu não sabia identificar, ela me assustava. Aí depois ela falou, não, é da fadiga. A hora que eu parar de fazer exercício, ela vai parar também. Então, eu tenho um vídeo que fala sobre 5 tipos de dor. Então, uma das coisas que eu mais aprendi nesses 11 anos lutando contra a artrose foi que não existe ninguém melhor para conhecer o seu corpo do que você. Você que tem que aprender a observar o que o seu corpo está te falando. Bom, ó, a Tânia está perguntando, durante a pandemia, academia fechada, como que você manteve os treinamentos? Graças a Deus eu tenho piscina em casa, né? Então eu fiquei fazendo exercício só na água, mas eu fiquei fazendo exercício direto só os dias que estava muito frio, que eu não consegui fazer. Entendi. Mas foi assim. Ô Priscila, você conta ali no livro que o documentário foi muito impactante para você, porque você trouxe muitas lembranças, né? E eu queria que você contasse em especial como que foi entrar no ginásio, porque faltava uma cena para ser gravada, né? Essa é forte. Toma uma água aí, se precisar.
Nossa, é porque assim, né? Você superar as coisas não significa. Eu não sei como colocar isso em palavras, mas ah, memórias que você tem que são maravilhosas na sua vida, né? Como você trouxe aí a Rejane, e eu lembrei, né, da gente treinando lá nesse ginásio, que era o ginásio que era nosso quintal de casa, né? Que a gente passava mais tempo ali do que em casa mesmo. É, só que quando você tem um trauma, a nossa tendência é tipo cortar e então é para virar a página e você quer esquecer aquilo, né? Que foi bom, mas que foi tirado de você, né? Então, o Maia, que foi muito louco também, porque o Maia tinha jogado basquete comigo, né? Porque quando eu parei de jogar basquete profissionalmente, eu jogava basquete com os meninos, né? Era eu e 20 homens na lista ali esperando para entrar na quadra, mas eles me respeitavam. E o Maia era um jovem, né? Um adolescente. E depois de anos que eu reencontrei o Maia, ele profissionalmente ele fazia vídeos documentários, né? Então eu falei, nada melhor do que um basqueteiro para fazer esse documentário da minha história, que está lá no YouTube, no Vencendo Artrose. Aí a gente filmou, ele filmou meus sobrinhos imitando eu mancar, que os meus sobrinhos ficavam falando, não, ela anda como pato, não, ela anda como pinguim. Ele me filmou na academia, me filmou na osteopatia, né, na fisioterapia, e ele falou, maravilha, Pri, só falta uma cena. Não pode você falar de basquete e não fazer um arremesso. E aí ele falou, não, vamos lá no ginásio municipal. Eu falei, não, lá não, né? Ele falou, lá sim que você vai. Eu falei, mas vai ser difícil, eles não vão deixar. Aí eu falei, tá bom, eu vou passar lá e pergunto. Daí a moça olhou para mim e falou, quando você quer vir que eu acendo as luzes? Não era para ser tão rápido. Eu falei, como assim? É tudo burocrático, tem que ir na prefeitura pegar licença, ela, tipo, só não pode vir tal horário que tem treino do vôlei, do basquete, sei lá, mas o resto tá liberado, porque isso foi antes da pandemia, né? Aí ela falou, não, o dia que você vier, eu acendo as luzes aí para você, para filmar. Aí o Maia foi conversando comigo, e aí a gente foi entrando na quadra, e daí ele, por algum motivo, ele pôs a bola de basquete dentro da mochila e tirou a câmera para filmar. E daí foi perfeito para mim, porque ele teve que voltar na casa dele para pegar a câmera e fiquei sozinha, eu no ginásio com a bola. E aquele foi o momento de eu fazer as pazes com as minhas memórias e as minhas limitações. É como um ritual de concentração de uma final, né? Se preparar para um momento importante de novo, né? Sim, Só que sem conseguir correr, né? E como eu era pivô, eu chutava com jump, eu nunca chutei parado, só do lance livre, né? E ele falou, vai filmar? Eu falei, nossa, eu vou ter que reinventar meu chute aqui, eu vou ter que aprender a chutar de novo. Mas deu Aí tudo ele certo. filmou uma cena lá que eu chutei 10 e por 7, daí eu falei, tá bom, então tá bom. Maravilha. Priscila, quase encerrando o nosso bate-papo, que voou, parece que foi 15 minutos, foi maravilhoso. Eu queria que você encerrasse falando sobre o que você coloca no pós-fácil: esperança, orientação e persistência. Esperança. Esperança é você acordar e saber que você está respirando, que tem um dia esperando por você e que você pode escrever sua história, que você sempre tem essa escolha. Orientação
existem muitos profissionais capacitados e a gente tem que buscar informação, a gente tem que estar aberto para, sei lá, tratamentos ou formas de ver a vida, entendeu? Se tem algum obstáculo que você está sentindo que você não consegue transpor sozinho, não interessa se é psicólogo, psiquiatra ou fisioterapeuta, não sei, depende da área que você está precisando de ajuda, mas hoje em dia existem seres humanos maravilhosos que podem pegar nossa mão e nos ajudar a levantar. Então, não hesite. Eu acho que o maior pecado que o ser humano pode cometer é ficar quieto, em vez de se abrir, porque muitas pessoas ficam com vergonha de falar que estão com um problema, seja a área que for, mas se as pessoas soubessem que os problemas são bem mais comuns do que elas imaginam, e que tem muita mais gente sofrendo também com a mesma coisa que elas estão passando, nós somos humanos e não tem por que não pedir orientação. A terceira palavra eu esqueci. Qual que é? Persistência, você falou. Persistência. A persistência é meu nome do meio, né? Eu simplesmente não aceito que não dá. Eu acho que enquanto eu estou viva, a vida tem que valer a pena e eu vou lutar e só não vai dar quando eu tentar e realmente fica claro que não dá. Mas a gente tem que persistir e o nosso corpo é absurdamente maravilhoso, porque ele reage. E se alguém falar não dá, procura outro profissional, tem limite sim, hoje eu não consigo correr, mas eu vivo sem dor nenhuma. E eu também, né, ofereci para a gente sortear 2 livros aí. Aí eu não sei como que você quer fazer esse sorteio. Uai, como que é feito o sorteio, você sabe, Suzy? Não, faz aí, ver as pessoas que estão. Mas deixa eu só ver. Comentaram aí. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou só ler rapidamente aqui as últimas aqui, ó. O Celton falando assim, foi só 10 minutos de conversa, precisa ser mais tempo. Papo bom, o tempo voa. E a Renata falou assim, que Deus abençoe você, amiga guerreira. Priscila Barros, parabéns pela bela história, abraços super carinhosos, porque eu acredito que é isso que todo mundo te deseja. Vamos fazer o seguinte, ó. O primeiro livro vai para quem escrever primeiro aqui no chat e acertar qual é o alimento que a torcida adversária gritava para provocar a Priscila por ser de Piracicaba. Vamos ver quem que vai acertar qual alimento. É um alimento muito característico lá de Piracicaba. Que o carro passa gritando. O carro passa gritando e a torcida xingava a Priscila e as companheiras dela. Quem escrever aí vai ganhar o primeiro livro. Enquanto isso, eu queria falar que nós temos o projeto Vencendo a Artrose. Para quem tem artrose, né? Se quiser procurar no Instagram, no YouTube, você acha bastante vídeo, muitas informações a respeito de artrose. Bom, o Celto acertou aqui, ó, pamonha. A torcida adversária gritava pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba, porque pamonha no esporte é sinônimo de jogadora mole, que não... E isso aí mais inspirava. Então, o Celto ganhou e... e eu queria, então, falar para você mandar para a Renata o segundo, pode ser? Sim, tá certo. Porque a Renata, eu acredito que depois ela também vai compartilhar as histórias do livro com muita gente que ela tem contato. E tem gente perguntando também como que faz para comprar o livro, Priscila. O livro hoje
Ele está no Amazon, né? Então você pode comprar o livro digital na Amazon. É só colocar lá na Amazon P de Priscila que aparece. Se você quiser o livro físico, aí você entra em contato comigo, que aí eu mando pelo correio. Pessoal, e lembrando que o livro, além da parte escrita, ela tem os códigos que você entra, né, através do celular para vídeos, documentários. É um livro muito rico. Eu não tive tempo ainda de entrar nos vídeos, porque eu precisava ler, né, para a gente fazer o bate-papo. E agora também está entrando aqui a minha sogra, Dona Áurea Mendonça. Minha sogra me persegue tudo quanto é lugar, Priscila. Você falou da artrose, o meu é a Dona Áurea, minha artrose. Priscila, muito obrigado pela presença, pela história, pelo sorriso. E eu sempre falo aqui que esses encontros, eles trazem e nos reúnem, né, para não só refletir, mas só da gente estar junto aqui, nós estamos vibrando na mesma faixa e nós estamos protegendo os nossos lares. Vamos continuar nos cuidando aí. E eu espero, Priscila, que o nosso encontro em breve seja no lançamento de um projeto nosso aí em Piracicaba, para você, né, contar para mais crianças e adolescentes essa história aí. Combinado? Muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso, um prazer estar aqui e estou à disposição. E o Celto que ganhou, depois eu te passo o contato aí para endereçar. O Celto, hoje ele mora em Orlândia, mas ele jogou basquete em Franca. Ai, E ele tem projetos fantásticos na cidade de Orlândia, participa da parte de esporte, educação. Então... Nossa, de tão longe ele conhece as pamonhas? Mas ele jogou muito em Piracicaba também. Tá. As categorias de base, então é famoso. Priscila, daqui a pouquinho a gente se fala aí para despedir melhor, mas muito obrigado aí por tudo, tá bom? Imagina, é um prazer. Dá licença. Boa noite para todos. Boa noite. Bom, pessoal, antes de agradecer as cidades aí, eu queria dizer que chegou até o nosso grupo um pedido de doação para uma família, a família do São Sebastião. Ele mora num local do lado de uma madeireira aqui em Franca, e a madeireira pegou fogo e destruiu a sua casa, destruiu tudo que ele usava no seu trabalho. Então, tem um grupo que está fazendo uma campanha para reconstruir a casa dele. Eles estão precisando, além de tudo dentro de um lar, né, especialmente para a casa, telhas eternites, uma porta, tijolos, cimento, areia ou doações em dinheiro mesmo. Então, quem quiser e puder ajudar, entre em contato comigo depois em inbox, e aí eu passo o contato, né, da responsável que está organizando tanto a reforma quanto a arrecadação do que precisa para casa. Tá bom? Semana que vem, nós vamos ter a participação do Anderson, é um companheiro da cidade de Orlândia, que tem uma história fantástica, que começou, né, o seu trabalho muito árduo, com muitas restrições, limitações, como catador, né, de objetos para reciclagem. E aí a história dele é muito inspiradora também, porque hoje ele coordena um projeto maravilhoso, uma cooperativa. Então, que será outra live aí muito legal da gente conhecer a história. A Sônia está pedindo vibrações para o Marcelo, esposo da Sandra, trabalhadora da casa de Euripes. Pode contar com as nossas preces, bem como todos que quiserem colocar aí pedindo vibrações, nós vamos estar junto nas preces. E a sua sogra disse que te ama. A minha sogra mandou mensagem aqui que me ama. Que maravilha, dona Áurea. A senhora sabe que é recíproco, né? Para a senhora, para o seu Adolfo e todos
da família que me acolheu como filho. E mandar o nosso abraço, a nossa gratidão para todos do nosso grupo no Jardim Aeroporto, a todos os participantes do grupo Ame Sua Vida, aos que estiveram conosco hoje de Salvador, Águas da Prata, Orlândia, Passos, São Tomás de Aquino, João Pessoa, Jeriquara, Sorocaba, Sertãozinho, Piracicaba, Malta, Portugal, e se eu esqueci algum nome aí de cidade, sintam-se abraçados, e nós vamos encerrar de novo com a nossa Arlete Breda, que vai encerrar com uma música para tocar os nossos corações. Ô, Jamil, quero parabenizar a Priscila, muito boa a palestra, a história de vida dela, né? E eu, como fisioterapeuta, vou começar a indicar também o livro dela, né? Vou ler, e achei muito, muito interessante mesmo, porque essa doença, assim, o pessoal tem muita dificuldade, né? E é realmente os diagnósticos que eles sempre recebem, né, Jamil? E parabéns, Priscila. Elba Ramalho de Somos nós que fazemos da vida como der ou puder ou quiser viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma gota, é um tempo, e dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, e ele diz que a vida é viver. E ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos da vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Obrigado, Arlete. Um beijo para a família. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação, pelo carinho. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Um abraço, boa noite a todos.